Pensar a cidade, com Bruna Subtits. Vamos pensar a cidade, hoje é buemba mesmo, né? Uma notícia bombástica, eu não estava esperando e eu acompanho esse caso já há bastante tempo e acho que muitas das pessoas envolvidas também não esperavam esse desfecho. Mas a Justiça aqui do Rio Grande do Sul anulou a lei que alterou regras para construir naquele terreno que chamamos de Fazenda do Arado, ali no extremo sul de Porto Alegre, vizinho ao bairro Belém Novo. É uma área hoje... para quem olha, para quem vê imagens ou se aproxima, vê que é uma área de campo, lá tem banhado, tem pastagem, tem morro, mata nativa, é uma área inclusive de proteção ambiental, o MAPAM, quando é dentro de um terreno privado, essa é a denominação, né, área de proteção ao ambiente natural. E esse caso, ele se desenvolve pelo menos desde 2011, quando pela primeira vez a empresa que é a atual proprietária do terreno, a Arado Empreendimentos Imobiliários, entrou com um pedido junto à prefeitura para alterar o regime urbanístico daquela área a fim de ampliar a possibilidade construtiva no local, com mais fazer um loteamento com mais unidades loteadas e também aumentar o potencial construtivo daquele local, que até os anos 90 era a área rural de Porto Alegre. O plano diretor de 1999 extinguiu o conceito de zona rural para Porto Alegre, criou o conceito de área rururbana, que seria urbana com características rurais, e na lei de 2015, que recuperou o conceito de zona rural e zona urbana aqui na capital, não incluiu aquele terreno como área rural. Então, é uma área urbana de ocupação rarefeita. Ocupação rarefeita, esse conceito também dentro do plano diretor, é quando você permite construções, mas que você não densifica, você não deixa tanta construção perto uma da outra ali para tornar aquele um núcleo de ocupação intensiva, como a gente tem nessas regiões mais consolidadas. Vamos pegar do centro para a zona norte, basicamente tudo que a gente tem é ocupação intensiva, alguns pontos da zona sul também, aqui na zona leste onde estamos igualmente, mas lá seria essa ocupação rarefeita. Por quê? Porque tem características de uma área rural ainda hoje. O que acontece? Teve em 2011 esse pedido do empreendedor para alterar o regramento urbanístico para a área, tramitou na prefeitura até que em 2015 um projeto de lei do executivo promovendo essa alteração foi votado e aprovado pela Câmara Municipal. Em 2015 mesmo, o Ministério Público Estadual ingressou na Justiça, requerendo que aquela lei perdesse a sua validade, e isso foi concedido via liminar em 2017, porque se observou que a aprovação da lei não cumpriu um dos ritos que a gente chama, né, um procedimento legal exigido, que é a realização de uma audiência pública para alteração do plano diretor, que foi o que aconteceu. Se conseguiu essa liminar em 2017 e até 2020, de 20 para 21 ali, com a troca de gestão, né, em 2017 a gente já tinha aqui na capital governando o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Ele acabou não dando tanta atenção a esse caso, não tratou como uma prioridade dentro do município, né, porque o município, sendo ali mesmo que liminarmente apontado pela Justiça que a lei não era válida, o município deveria, então, se defender na tentativa de reverter a decisão. Isso não aconteceu. A opção do prefeito Sebastião Melo, em 2021, foi elaborar um novo projeto de lei para a área. O projeto de lei já previa, então, a extinção da lei anterior, a revogação dela, para, então, encerrar o caso na Justiça, que corria na Justiça desde 2015. Em 2021, o prefeito apresenta esse projeto de lei, ele tramita, ele tem ali o seu rito, realizou a audiência pública. Vamos lembrar que era época de pandemia, então foi uma audiência híbrida, teve uma atividade presencial e também online simultaneamente, e cumprido esse rito, foi o projeto para votação na Câmara Municipal. Isso no fim de 2021. Naquele momento, o próprio Ministério Público novamente ingressa com uma ação na Justiça pedindo que não se tramitasse essa lei, que se ela chegasse ao Legislativo, então que sequer fosse votada. Até vou apontar, alguns motivos foram apontados pelo Ministério Público para tentar invalidar a lei naquele momento, já em 2015, e retornou
em 2021. Um deles é que não se podia comprovar a veracidade, a legitimidade dos estudos ambientais feitos para liberar, para propor essa liberação de construções na área da Fazenda do Arado. Ainda assim, o projeto conseguiu ser votado na Câmara ainda em dezembro de 2021. Janeiro de 2022, o prefeito Sebastião Melo sanciona o projeto, ele passa então a valer, mas o processo ali, uma ação civil pública, essa que partiu do Ministério Público, ela seguiu tramitando na Justiça aqui no Rio Grande do Sul, e a decisão, então, ela saiu ontem, é uma sentença, já é uma decisão final da primeira instância do Judiciário aqui do nosso estado, decidindo que a lei ela é nula, que ela não pode ser praticada. Então, essa decisão anulou a lei municipal, que alterou as regras para construir na Fazenda do Arado. Então, na prática, não se poderá mais lotear nem apresentar projetos para construção no molde do que se previa, então, essa alteração legal. A sentença, ela também suspendeu a aplicação da norma, porque como isso era o pedido da liminar, para não perder a lógica do pedido, se fez essa suspensão também via liminar, mas a sentença ela já é definitiva. Querendo recorrer, e cabe recurso, as partes interessadas devem buscar, então, o Tribunal de Justiça, e esse recurso iria a um pleno, iria a uma corte colegiada, para, então, analisar novamente o caso. Quem são as partes citadas? Ministério Público como autor da ação, os réus são a Prefeitura de Porto Alegre, a Arado Empreendimentos Imobiliários e a Câmara Municipal de Porto Alegre por ter votado a lei, isso porque a ação civil pública ela corria enquanto ainda se tinha o projeto de lei em andamento na Câmara. Conversei ontem à noite, tive acesso a isso aqui ontem, fim da tarde. Conversei ontem à noite, troquei mensagem com o proprietário da Fazenda do Arado. Ele informou, então, que vai analisar a sentença antes de me dar um retorno, de informar quais serão os próximos passos, se vai recorrer ou não. Então, essa informação ainda não temos, mas temos esse posicionamento dele, que vai, então, falar com a imprensa assim que tiver feito a análise do caso. Também com a Prefeitura de Porto Alegre, que até então não tinha tomado um posicionamento sobre este caso, mas que também informará assim que o tiver. Estou pendente de busca da Câmara Municipal, mas é isso que a gente tem. É uma virada de chave. Nossa. É uma virada de chave importante. Plot point. Para a questão urbanística e ambiental aqui de Porto Alegre. Por quê? E a sentença da juíza, vou dar aqui o nome da juíza, é a Patrícia Antunes Leidner, da 20ª Vara Civil aqui da comarca de Porto Alegre. Então, essa sentença ela se embasa muito na questão urbano-ambiental, de entender que as alterações urbanísticas elas precisam ser muito bem embasadas para garantir que o lugar onde serão feitas essas modificações ele tenha um entendimento do conjunto que o forma, e ali a questão ambiental na área da Fazenda do Arado é muito, muito sensível por esses motivos. Tem mata nativa, mata atlântica, a Mata Atlântica tem encontro da mata com o bioma Pampa, tem áreas de banhado e a gente trata aquilo ali como como uma esponja, né, que é o termo que está sendo usado bastante, natural do Guaíba. Então ali acabou até enchendo nessa enchente que a gente teve em maio, porque é uma área propícia para isso, e isso tudo, conforme aqui a sentença, precisa ser considerado em qualquer debate sobre o uso daquela área. Bruno, rapidinho, só uma dúvida de leigo mesmo. Caso o recurso seja feito e seja negado, e aí a sentença definitiva, o que a tendência de acontecer com aquela área? Assim, hoje não, né? A parte da lei já se pode construir, porque qualquer terreno ele é passível de receber uma construção. A questão é o perfil dos lotes e o uso que se fará deles. Então, assim, o que se pretende, a ideia do empreendedor é fazer um condomínio, um conjunto residencial, um condomínio fechado, com algumas partes ali na borda, onde fica ali o limite do bairro Belém Novo com o terreno da fazenda, uma área comercial e de serviços para atender este condomínio
ali Lindeiro. Ele vai poder construir, se tiver esse interesse, porque é uma área urbana, ela não Sim. tem mais, não é mais registrada como uma área rural, mas não terá a condição de construir um condomínio no porte pretendido. Então é isso, acho, se a intenção do empreendedor é apostar na ideia do condomínio, ele vai ter que recorrer à justiça. Se não conseguir na justiça essa validação, aí se busca novamente o governo municipal para talvez um novo processo legislativo. Mas aí a gente precisa, enquanto sociedade, questionar o governo o quanto está sendo válido para a sociedade como um conjunto, que o governo dedique tempo, esforços e até mesmo agora recursos ao atendimento de um pedido como esse, que é um pedido da iniciativa privada. Muito bem. Temos reportagem, Fabrini Bartz? Isso mesmo. A gente volta com o nosso giro da reportagem.